pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre esses tópicos. Deixa eu botar aqui uma canetinha. Basicamente, a gente vai falar sobre ondas planas, né? Ou seja, uma das previsões das equações de Maxwell, né? Equações de Maxwell para campos harmônicos. Deixa eu ver só aqui nosso cronograma direito, para ter certeza que é só isso mesmo. Está planejado. Só rapidinho, peraí. Aula 20, né? Equações de Maxwell para campos harmônicos, né? A gente vai até aqui, tá certo? O material para essa aula é o capítulo 7 do e-book, né? A gente não tem nota de aula ainda, realmente não está dando tempo, porque tem uns deadlines de artigos aí que realmente estão impossibilitando e acho que no capítulo 7 6 ou 7, acho que 7 do Jackson tem alguma coisa aí, precisaria ver que sessões são, tá certo? Mas, deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui, Jackson. Vamos ver aqui o Jackson, certo? Cadê o índice dele? Meu filho, bestalhado, cara. Que é isso aqui, pô? Cadê o índice, cara? Oxente. Sumiu o meu índice do meu livro? Será? Isso aí é aquela contracapa, né? É a contracapa. O computador fica super lento quando eu amarro. Pelo menos alguns aplicativos ficam meio devagar, sabe? Adobe. Eita gota, bicho. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê o índice dele? Pronto. É aqui, né? Equações de Maxwell, ondas planas, né? Só que eu acho que ele já vai com ondas planas harmônicas, né? Eu ainda vou fazer no regime temporal, tá certo? Algumas coisas que tem aqui para falar. Esse aqui é o 6, né? Desculpe. Eles fazem diferente, mas uma parte, basicamente, seção 7.1, né? Deixa eu ver só aqui, deixa eu ver se ele já pula para ondas no regime harmônico ou não. Muito lento, bicho. Rapidinho, peraí. Vamos ver aqui o que ele vai falar aqui. Acho que vai falar ondas planas no regime harmônico já, né? A gente faz um preâmbulo antes disso. Regime temporal, daí já pula, tá certo? Já pula aqui para o regime harmônico, né? A gente vai fazer no regime temporal primeiro, né? Vai falar sobre algumas coisas no regime geral, né? E depois ele vai particularizar a discussão para o regime harmônico, né? No presente de discussão, a gente está interessado em situações em que as fontes do campo, né? Certo? A região em que a gente está estudando o campo, a gente quer ver assim, algumas propriedades fundamentais, né? Em que a região que a gente está estudando o campo está longe da
região de flutuação de carga. Qualquer flutuação de carga produz uma perturbação eletromagnética, né? Qualquer uma, certo? Uma transição eletrônica, né? Um elétron num átomo, certo? Essa transição quer dizer uma mudança de estado. Se a gente fosse falar classicamente, quer dizer uma desaceleração ou aceleração do elétron, digamos assim, né? Qualquer mudança, por exemplo, o elétron está em movimento uniforme. Se ele mudar esse movimento subitamente, se for acelerado ou desacelerado, ele emite radiação, certo? Então você tem vários tipos de radiação, né? Por causa disso, certo? Se tem transição eletrônica, é um tipo de radiação, né? Você tem um gás, transição entre níveis, né? Isso pode ser visto como uma mudança de estado, ou seja, uma aceleração ou desaceleração. Num átomo, num sólido, então, mudança na região de bandas também, tá certo? Ora, o que mais? Um elétron se colide com um anteparo, tá certo? Produz o quê? Raio-X, né? Em geral, não produz, depende da energia, né? Se tiver muita energia, vai produzir raio-X, se tiver menos energia, vai produzir radiofrequência, depende, tá certo? Mas colisão, né? Em um anteparo, certo? Seja a passagem do elétron num sólido, né? Também é outro exemplo, o cristal, o elétron passa no cristal, ele sofre interação com os íons do cristal e produz o que se chama, dependendo da energia, se for alta energia, né? Radiação de transição, que é conhecida também, certo? São todos exemplos de situações em que os elétrons, as cargas, sofrem algum tipo de mudança de estado, né? Ora, um circuito elétrico em que o elétron flui, né, no fio, tá certo? Uma corrente constante não produz radiação, não tem desaceleração, né? Está lá, mais ou menos. O que tem movimentos microscópicos, mas na média o efeito dá zero, né? Porque a carga total dá zero do sistema, né? Então você não tem carga, excesso de carga, né? Sozinha flutuando. Então, você tem a corrente DC, tá certo? Essa corrente DC não produz nenhum efeito significativo, né? Não há efeito. O que mais? Radiação síncrotron, né? Vocês já ouviram falar, né? Radiação síncrotron. O que é isso aqui? De que forma o elétron está sendo acelerado ou não? Ele está no movimento circular, certo? Então tem uma aceleração centrífuga, né? E essa aceleração faz com que ele emita radiação na tangente, saindo pela tangente, certo? Aceleração, né? Então tem vários exemplos, né, disso aí, certo? Ou então, por exemplo, uma corrente no fio, né? Corrente AC no fio. Ou seja, numa antena. Basta você ter uma corrente variável num pedaço de fio que ela vai emitir radiação. Quão eficiente vai ser depende da frequência, né? Depende do tamanho, depende do comprimento de onda em relação ao tamanho do fio, assim por diante, né? Então, são essas situações, toda flutuação de carga tem que ter carga elétrica e tem que ter alteração do movimento, né? Ou seja, a gente pode falar assim, em termos de circuito, radiação AC, né? Aliás, corrente AC, né? Corrente alternada, sabe? Então você vai ter uma propagação eletromagnética. Então, que situação a gente está interessado aqui? Nós estamos interessados quando a flutuação de carga ocorre, a gente está longe dela, né? Nossa região de interesse, ou seja, aqui existe uma densidade de carga ρ, variável, né? Diferente de zero. Tem a densidade de corrente, J, diferente de zero. Esses elementos aparecem nas equações de Maxwell, né? Como as não homogeneidades nas equações diferenciais. Por exemplo, divergente de D vale ρ, né? Rotacional de H vale J mais a densidade de corrente de deslocamento, certo? Bom, se você está numa região afastada da região de flutuação de carga, então nessa região aqui, que é a região de interesse, você tem densidade de carga zero
densidade corrente, zero. Então, nesse regime, as equações ficam homogêneas. A gente pode achar soluções gerais dessas equações. Na verdade, é uma parte da solução homogênea das equações de Maxwell, da equação que a gente obtém, certo? Então, nesse caso específico, vamos assumir, né, que ele está no vácuo, ou ar, né, com baixo efeito dielétrico ou permeável, magnético. Então, o que nós temos? Né, que você tem que o vetor D é uma réplica de E, e B é uma réplica de H. Então, observe que a gente está usando a notação com cursiva, né? Os campos arredondados aqui, para indicar que são coisas que variam com o tempo, né? Vai reservar as letras de forma quando você estiver falando de fasores, quando for no regime harmônico, certo? Bom, nesse caso, as equações de Maxwell ficam simples, né? Você tem aí as 4 equações, agora na ausência de fontes, na região de interesse. Rotação de E é a mesma coisa, tá certo? B igual a μ0 H, né? Menos μ0 dH dt. Divergente de D dá zero, ou seja, divergente de epsilon 0 E dá zero, ou divergente de E igual a zero. Divergente de B igual a zero. E rotacional de H igual a J, que não tem, né, mais dd dt, que é epsilon 0 dE dt. Então, essas equações são acopladas, a gente pode desacoplá-las. Por exemplo, né, eu posso obter uma equação só para E, se eu aparecer de alguma forma rotacional de H que é relacionado a E de novo, certo? Então, para fazer isso, eu aplico o rotacional em ambos os membros, né? Então, fica um rotacional duplo em cima do E aqui, e fica a derivada do rotacional de H, que vai dar ddt, né? Segundo membro, né? De rotacional de H. Né? Se eu botar aqui menos μ0, tá certo? Vai dar menos μ0 epsilon 0 d2e dt2. Então, fico lá com rotacional duplo, rotacional do rotacional de E, igual a essa relação, né? Certo? E nessa relação, aqui está faltando, eu já fiz, né? Isso aqui deu menos μ0, epsilon 0, d2e dt2. E aqui nós temos que essa identidade vetorial, que o rotacional duplo é o gradiente do divergente menos o laplaciano, e uma equação homogênea é divergente de E igual a zero, né? Você tem aí o quê? Esse termo não existe. Então, tem uma derivada segunda aqui em cima de E, tem uma derivada segunda no tempo e uma no espaço, né? Juntando as duas, né, você obtém a equação da onda, né? Essa equação aqui. Esse parâmetro que aparece aqui, C tem dimensão de velocidade, vale 1 sobre raiz de μ0, epsilon 0, um parâmetro intrínseco a esse efeito. Isso vale aproximadamente quanto? 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, né? Então, essa equação aqui tem uma solução muito conhecida, né? Vamos só explorar aqui, tá certo? E essa é chamada a equação da onda, né? Equação da onda, o quê, né? Bom, o segundo membro é zero, então a equação da onda homogênea. A gente vai falar também da equação não homogênea, tá? Depois, mas por enquanto a gente está longe da região de fontes, né? Obtém-se também da mesma forma, fazendo o mesmo procedimento. Se eu fizer o rotacional duplo em H, eu tenho o rotacional de E, que é associado a dH dt. Você vai ter uma equação também semelhante para o campo H, né? Mesma equação. Ambos E e H são governados pela mesma equação, equação da onda.
mesma forma, né? Só mudou a letra aqui, é EH. Né? Bom, então você pode, assumindo que o vetor certo? Seja um vetor em cartesianas, por exemplo, né? Botar assim, é x mais é y mais é z, ou em forma matricial, um vetor coluna com componentes x, y e z, então isso aqui é na base x, y, z, tá? Eu estou omitindo aqui para não carregar a notação, certo? Então, na base x, y, z tem componentes, é x, y e z. Isso aqui é transposto, tá? Então, isso é em pé, esse vetor aqui. Tá? H também. Então, por que isso? Né? Porque o laplaciano, quando os vetores são escritos em coordenadas cartesianas, né? Se você tem de um vetor que é em cartesianas, aí, chamar de aí, certo? E variando de x a z, x, y, z. Isso aqui agora, como são vetores, a única base em que os versores são fixos é coordenadas em coordenadas cartesianas, né? Então, esse laplaciano só vai atuar sobre a componente. Né? Então, fica aqui, soma, né? De AI, laplaciano de AI. Ou seja, esse é um laplaciano bem conhecido. O laplaciano de um escalar é aquele laplaciano que tem várias formas de vários sistemas de coordenadas. Né? Em cartesianos, por exemplo, ele é o quê? A soma das derivadas dos operadores de segunda ordem, né? Se fosse em cilindro esférico, eu não poderia fazer isso, porque aí teria que ver, bom, como é que ele vai atuar sobre esse versor aqui, né? E aí eu teria que fazer o cálculo, ia dar mais complicado, certo? Mas em cartesiano fica fácil, né? Então vamos resolver esse problema em cartesiano, que a gente vai poder interpretar a solução, e essa solução é uma solução universal, não depende, a gente não está assumindo nenhuma variação no tempo, de que forma os campos variam no tempo, nem de que forma eles variam no espaço. Mas uma característica que a gente vai extrair dessa análise, certo? Então, o que acontece aí, né? Uma vez você assumindo os campos nessa forma, ou seja, juntando todo mundo num vetor só, tá certo? Né? A posição 1 é x, a posição 2 é y, a posição 3 é z, a 4 é hx, assim por diante. Então, a equação da onda pode ser aplicada nesse vetor como um todo, né? Então, ou seja, esse vetor aqui, né, por exemplo, é em cima de H, né? Então, a equação da onda tem essa forma geral aqui, né? Laplaciano de F, onde F, a iésima componente de F, né? Ou é o H na direção de x, y, z, dependendo do índice aqui, tá certo? E o segundo membro é um vetor, coluna, né? De 6 elementos, que é um 0, né? Bom, então, basta a gente analisar o que vai acontecer com o campo olhando uma das componentes. Vamos chamar essa componente psi, certo? Por definição, a iésima componente de F. Tá? O que é que se gera? Então, a equação, é uma equação agora o quê? Escalar, né? Nós temos 6 equações escalares, uma delas é representada por esse psi aqui. E vamos tentar ver que tipo de solução a gente obtém, tá certo? Vamos parametrizar em termos de Na realidade é o seguinte, essa solução da equação da onda, ela vai ter solução para uma relação específica entre as coordenadas x, y, z e t. Essa relação a gente vai chamar de W. Certo? W vai ter uma forma específica para poder satisfazer essa equação da onda. Então, por isso que a gente vai fazer essa parametrização. Vamos descobrir, a gente não vai resolver, mas como é que se relacionam essas coordenadas para ter uma solução? Né? Então, a gente vai chamar de W, vai parametrizar em termos dessa uma variável, de alguma forma, tá certo? Vamos ver, essa função W é uma função de 4 variáveis. É isso que ele está fazendo aqui, tá certo?
Está tirando os argumentos e botando no lugar um W, mas um W que depende das 4. O que a gente vai verificar é que esse W tem uma forma muito específica. Tá? Bom, com essa parametrização, a gente precisa calcular o Laplaciano agora em cartesianas, são soma das derivadas segundas. Por exemplo, a derivada primeira em relação a x vai dar o quê, né? Psi igual a f, né? d psi dx dá o quê? df em relação à variável que ela depende, que é w, total, certo? E a derivada parcial de w, que está embutido, em relação a x. Tá? Chama isso aqui de esse dw dx, certo? Vamos chamar de um g, né? Depende de 4 variáveis, certo? Então, esse aqui vai dar g df dw, é o que está aqui embaixo. Derivada segunda, né? Derivada segunda vai ser d dx de g df dw, que a gente acabou de calcular, né? Regra da cadeia, né? Vai ser g vezes a derivada em relação a x disso, mais df dw, que está aqui, dg dx, certo? E dg dx é o dg dx, sendo g igual a dw dx, dg dx é dw dx dx, vai ser d2w dx2. Aliás, d2w dx2, né? df dw, a gente chamou de... Não, é df dw mesmo, né? Então, isso aqui você faz o quê? Para derivar em relação a x, você deriva em relação a w e dw dx de novo, certo? Então, isso aqui vai dar g, derivada disso em relação a x vai ser em relação a w, vai dar d2f dw2, dw dx, que é o g. Então, vai dar g ao quadrado, certo? Vezes g, pronto. Então, um termo aqui deu df dw, né? Certo? dg dx, né? Deixa eu ver se está certo aqui. Acho que está. Então, ficou aqui assim. Então, vamos lá. Um termo tem df dw, o outro tem d2f dw2 g2. Então, um vai ficar g2 d2f dw2 e um vai ficar df dw d2w dx2, né? E g, por sua vez, é dw dx. Então, isso aqui é dw dx ao quadrado, tá certo? Eu estou fazendo as contas aqui porque no outro aplicativo lá que eu uso, esse que está aqui do lado, fica lento. Aqui é mais rápido, certo? Derivada total segunda, mais derivada segunda de w. Um é dw dx ao quadrado, o outro termo é d2w dx2, e fica um df dw, né? Pronto. Essa é só em relação a x. Se fosse em relação a y, isso não muda, fica y aqui, isso não muda. Em relação a z, muda para z, mesma coisa, muda para z. Quando soma as derivadas segundas, né? Então você vai ter uma equação aí, que é essa equação aqui. Deixa eu fazer tudinho, dá isso aqui. Ó. Um que tem um coeficiente de derivada segunda de f em relação a w, e um que tem a derivada primeira de f em relação a w. O que tem derivada segunda em relação a w tem soma dos quadrados da derivada primeira, certo? O outro tem soma das derivadas segundas, né? Então, isso é só Laplaciano, né? Vai ficar menos 1 sobre C2, né? A derivada em relação ao tempo, você faz... Eu vou fazer aqui mesmo. d psi dt é igual a d psi dw dt
ou seja, dw vezes df dw, né, que é dψ dw. Né, esse aqui eu vou chamar de novo de 1h, tá certo? Se quiser, df dw. Derivada segunda, então vai dar d2π dt2, a mesma regra que a gente fez antes, né? Derivada, a regra da cadeia é dh dt, né? Mas dHdt, eu já vou botar, dHdt é dWdt, né? Então eu vou fazer aqui, d2w dt2, dHdt vezes df dw, apareceu um termo aqui novamente, né? Mas a regra derivada disso aqui em relação ao tempo é h vezes a derivada em relação a w. Então vai dar h2 que é dw dt ao quadrado. E aparece d2f dw, ou seja, a mesma coisa das espaciais, né? Não tem nenhuma diferença. Vai aparecer também um termo derivada segunda em relação ao tempo com o coeficiente de f dw e um termo que é quadrado da derivada primeira coeficiente de derivada segunda, né? Então, se você juntar tudo, né? Tá aqui essa conta, né? Acabou de fazer, tá? Então, junta isso, né? Isto menos 1 sobre C2 vezes isso. Daí você juntando tudinho vai dar algo que dá para perceber por quê, né? Termos quadráticos e termos de derivada segunda. Certo? Ok? Então, sob que condições isso vai dar zero, né? A gente pode vislumbrar isso como sendo algo que, para eu anular, os coeficientes desses dois termos têm de ser anulados. Então, você olha isso como sendo o coeficiente de uma expansão, tá certo? Em que você tem derivada segunda e derivada primeira. Então, se eu anular esse coeficiente e esse, eu resolvo o problema. Então, para você fazer essa equação, uma possibilidade é você fazer isso aqui igual a zero e isso aqui igual a zero, né? Certo? Eu podia, por exemplo, fazer derivada segunda de f igual a zero, né? A gente vai ver que consequências tem. Ou derivada primeira igual a zero. Se a derivada de f em relação a w for zero, por exemplo, tá certo? Isso quer dizer que f é igual a uma constante. Ou seja, a onda que eu estou procurando é constante. Não existe essa onda. Essa é uma solução. As equações de Maxwell têm uma solução lá, tá? É constante. Rotacional dá zero, divergente dá zero, né? H é constante. Todo mundo dá zero, certo? As equações homogêneas são satisfeitas. Mas não é o campo que eu estou procurando. Isso é uma solução matemática que não tem significado físico, né? Associada à perturbação. Não tem conexão nenhuma, sabe? Então, veja, se eu usasse f igual a K, eu faria isso aqui igual a zero. Se eu usasse função linear, eu daria isso aqui não nulo, isso aqui dava zero, então eu teria que zerar isso aqui, certo? A função linear a gente vai ver já o que quer dizer, né? A função linear quer dizer que f é uma réplica de w, a gente não tem nenhuma informação nova, certo? Se eu tivesse algo do tipo f igual a w mais b, né? Ora, eu já estou adiantando, né? Derivada segunda dá zero, certo? Zerou aqui. Derivada primeira não dá zero, então isso aqui tem que dar zero, ou seja, w tem que ter derivada segunda, derivada segunda dá zero, né? Então, eu satisfaria isso aqui, né? Eu teria que satisfazer, aliás, desculpe, que a derivada segunda de w, né, se combinaria para dar zero, certo? Isso é a equação original que nós temos, tá certo? É essa aqui, ó. A equação da onda. Ó, Laplaciano de uma função menos 1 sobre C2, a função igual a zero. Ou seja, se f fosse linear, quer dizer que w satisfaz a equação da onda. Só isso. Mas isso não quer dizer nada também. Não tem nenhuma informação nova. A informação que a gente procura é quem é a relação entre x, y, z e t. Ou seja, qual é a fórmula de w. Então, essas que a gente analisou aqui não funcionam. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar o caso em que isto aqui dá zero e isto aqui dá zero. Certo? Essa diz que w satisfaz a equação da onda. Essa dá uma informação nova. Essa equação não é da onda. Então, aqui eu tenho aqui sumarizado alguns casos que eu já falei de alguns desses, por exemplo, f constante, já falei, satisfaz, né?
mas não tem conteúdo. F linear, acabei de mostrar que satisfaz, desde que W satisfaz a equação da onda, e isso a gente vai ter que impor de qualquer jeito, certo? Então, aí não tem informação nova, né? Eu quero só apontar aqui que tem uma classe de soluções que tem essa propriedade, certo? Antes de passar para o caso final, né, uma função que é o produto até a potência 1 de coordenadas, uma função variável, né? Vou fazer um exemplo aqui. A função psi igual a x, por exemplo, y, z e t. Produto de todas as funções, tá certo? Essa função satisfaz a equação da onda? Pergunta. Bom, para satisfazer tem que ter a soma das derivadas segunda menos 1 sobre C2 derivada segunda no tempo dá zero. Derivada segunda em relação a x dá quanto? Zero. Zero para todo mundo, certo? Então, como dá zero, essa função satisfaz a equação da onda. Isso aqui é uma onda, ou é fisicamente realizável. Vamos fixar, por exemplo, y, z e t. Tirou uma foto, certo? No instante de tempo t igual a 1 segundo, né? Bota y igual a 1, z igual a 1. Essa função vira o quê? Psi igual a x. Certo? Vou fazer um gráfico dessa função. Essa função cresce indefinidamente, certo? Ou seja, a energia eletromagnética é infinita, né? Porque a energia vai com o quadrado do campo. Então é quadrado, isso aqui vai dar x2, né? Vai dar algo assim, tá certo? Uma parábola. Energia, densidade de energia aumenta, aumenta, aumenta. Então essa função tem energia infinita, certo? Ela é solução, não é onda e não é fisicamente realizável. Então aparecem algumas coisas malucas no meio da história, que podem ser solução, mas não tem significado físico, porque não pode ser, a integral não é finita, né? A integral no volume, tá certo? Né? E não é algo que se mexa, que se propague no espaço. A gente está procurando por esse tipo de resultado, certo? Bom, finalmente, o caso 3, que é o caso que a gente está procurando. Se ambos os coeficientes, derivada segunda em relação a W e derivada primeira em relação a W, forem não nulos, então eu tenho que forçar que cada coeficiente daquele, vou mostrar de novo, né, seja nulo. Então, isso aqui é uma equação diferencial, essa aqui é outra. Essa aqui é a equação da onda, ou seja, W satisfaz a equação da onda. E tem que satisfazer essa nova condição aqui. É mais uma amarração. Essa é a condição que a gente amarra W, as variáveis independentes de W, para dizer que vai ser um tipo de solução que a gente está procurando, certo? Bom, então nós temos essas duas equações diferenciais. Essa aqui é a da onda, né? Pode perceber. E essa é diferente, né? Certo? Soma dos quadrados se combina para dar isso aqui. Bom, uma solução simples desse problema é o quê? Se eu impor que cada derivada dessa seja uma constante. Se eu impor que a derivada é constante, porque se não for constante, veja o problema aqui. Se isso aqui for depender de x, isso aqui de y, isso aqui de z, certo? E isso aqui de t, não tem como eu balancear essa equação. Né? É soma de quadrados, né? Certo? Só para soluções específicas. Só para casos específicos. Pode ser que esse W for um seno, tá certo? Pode ser que dê certo. Pode ser, não sei. Tem que colocar aqui para ver. Mas ele não está resolvendo a função específica, não é isso que a gente quer. A gente quer saber a forma. Não tem uma função específica, certo? Pode ser várias soluções diferentes, várias formas diferentes, em sistemas de coordenadas diferentes. Pode ter umas funções específicas. O que a gente quer saber é qual é a forma. Então, uma solução simples, que eu satisfaço a equação, certo? É fazendo dw dx igual a dw dy igual a b, dw dz igual a c, C maiúsculo, certo? E dw dt igual a d. Então, para isso dar certo, eu tenho que amarrar essas constantes. Né? De que forma?
A2 mais B2 mais C2 igual a 1 sobre a velocidade da luz ao quadrado, D2. Certo? Essa é assim que a gente resolve. Então, por exemplo, né? dW dx igual a A, quer dizer que A é de que forma? AX mais uma função das outras coordenadas, tá certo? Então, dW dx ser constante quer dizer que W é variável, né? Mais uma função das outras coordenadas. dW dy igual a B. Então, a gente tem aqui W, né? dW dy dá zero, vai dar dg1 dy igual a B, ou seja, G1 é da forma BY mais um G2 de Z e T. E assim sucessivamente. Tá? Quando eu completo o processo, a gente verifica o quê? Que o resultado é que A, certo? É da forma Estamos fazendo isso, né? Passo a passo. Você mostra aqui W, né? Aqui está o G2, né? Mesma coisa, dG2 dZ igual a C, G2 igual a CZ mais G3 de T, e aí você faz dW dt, que vai dar dG3 dt igual a uma outra constante que é D, e fica G3 igual a dC. É dC que tem a W lá, mas né? Então você fica com essa forma geral. Aí a gente tem, tá certo? Como é que o argumento da função varia? Não é a função que está resolvendo, como é que é o argumento dela? O argumento tem que ser linear nas coordenadas. Essa é a conclusão. Para satisfazer a equação da onda, certo? Não só isso, né? E esses coeficientes aqui estão relacionados entre si, tá certo? Eles têm que satisfazer isso aqui está faltando A2 mais B2 mais C2 igual a isso ao quadrado sobre C2. Tá certo. Igual a D2, tá certo? Essa é a condição. Bom, que tipo de solução é essa, né? Essa é a chamada... Eu posso agora... observe, né? Essa constante aqui pode ser zero, tá certo? Não tem nenhuma importância isso aqui. Né? A gente só está vendo a forma geral da solução. E dessa forma geral a gente pode, por exemplo, deslocar o nosso sistema de coordenadas e fazer igual a zero. Né? Certo? Então a gente tem essa arbitrariedade, se a gente quiser. Certo? Ele está aqui mantido ainda, mas... Então, veja, a forma, né, aqui já está levando em conta que o DC, né, o D é a soma dos quadrados, certo? D2 igual a 2 mais V2 mais C2, então D igual a isso aqui. Então, essa é a forma, certo? E essa é a forma que a gente vai analisar a partir de agora, certo? Bom, na verdade, isso aqui a gente vai mostrar agora que isso representa uma onda plana uniforme. Ela tem uma frente de onda que é um plano, e esse plano é ortogonal à direção em que ela se propaga. Né? Que direção é essa? Vamos ver aqui, a informação está toda aqui nessa forma aqui. Olha, eu posso também reescrever a minha função dessa forma aqui. Né? Certo? Vocês concordam? Veja, linear em T, certo? AX mais BY mais CZ. E se você for ver, tá certo? Por exemplo, né? A sobre isso, isso ao quadrado sobre isso ao quadrado, mais isso ao quadrado sobre isso ao quadrado, mais isso ao quadrado sobre o quadrado, dá 1, certo? Né? Ou seja, que dá D vezes C aqui, tá certo? Então a gente pode rearranjar, por exemplo, multiplica e divide, né? Posso dividir, botar em evidência esse fator aqui, que é o que eu fiz, tá certo? Deixa eu ver. Botamos em evidência o DC, né? Que é aquele fator. Então, isso aqui tudinho foi colocado em evidência. Daí ficou T, daí ficou isso aqui foi cortado, como eu falei, não precisa. Daí ficou
Eu mudei o sinal aqui, tá certo? Botei menos A, menos B, menos C, para a gente poder interpretar. Depois a gente muda o sinal disso também, certo? Vamos botar menos aqui para a gente poder interpretar. Daí bota em evidência esse fator, deve ficar T menos alguma coisa sobre esse coeficiente. Que é exatamente essa forma aqui. E a gente chama essa forma de psi mais. É uma função que tem como argumento uma diferença, né, desse tipo aqui, ó. Certo? Ora, os coeficientes de x, y e z, né, se eu definir esses coeficientes, né, A sobre a raiz, chamar de UX, certo? B sobre a raiz, chamar de UY. C sobre a raiz, chamar de UZ. Então, você fica com, reescreve, né? Função da forma. E vamos fazer também, né, esse número DC igual a 1, certo? Então, tira uma constante para a gente poder entender essa forma. Pronto, essa é a forma que fica agora, né? Essa função, com essa forma aqui, satisfaz a equação da onda, certo? Porque o x ao quadrado, mais o y ao quadrado, mais o z ao quadrado, vale 1. Que é exatamente como deveria ser, tá certo? Veio da própria forma que eu escrevi, né? Certo? Então, os coeficientes de x, y, z satisfazem essa propriedade. Então, a gente pode aqui definir um vetor, né? Se x é o vetor posição, né, e U vai ser um versor, tá certo? Isso aqui nada mais é do que quem? O escalar x. Né? Então, essa função psi mais tem essa forma bem específica, bem simples. F de t menos por escalar de U com x sobre c. Né? E aí a gente vai se perguntar qual é o lugar geométrico dos pontos em que isso aqui está constante, certo? A função f varia no tempo, a função f varia no espaço. Né? Em cada instante de tempo, ela tem uma forma no espaço, uma distribuição espacial. Tira uma foto. Qual é a equação da região em que esse argumento é constante? Ou seja, a amplitude da onda é constante. Né? Então, num tempo T1, eu vou especificar que T menos aquele fator dê uma constante K. Então, nessa região, ora, no espaço tridimensional, isso aqui é uma relação entre x, y e z, certo? O que é uma relação entre coordenadas no espaço 3D? Caminho, superfície ou volume? X igual a y é o quê? É um plano. É um plano, espaço 3D. X igual a y é uma linha no espaço 2-dimensional. O espaço dimensional é um plano, certo? Então, a relação entre três coordenadas no espaço 3D é uma superfície. Né? Isso aqui não é nada mais é do que uma relação entre três coordenadas, porque está compacto aqui. Né? Tá? Então, num tempo T1, quem é U, né? Vamos ver, tá certo? No tempo T1, certo? A amplitude vale K, né? O lugar geométrico dos pontos é definido por esse conjunto de pontos chamado de X1, tá? Igual a K. Certo? Bom, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que o escalar x1, né? Se você olhar aqui, o escalar x1 é igual a CT1 menos K. Tudo constante do lado direito aqui, tá certo? Ou seja, essa superfície é governada por uma equação do tipo produto escalar do conjunto de pontos que está nessa superfície, com o versor U da constante.
Para um dado vetor U no espaço, só tem uma forma de satisfazer essa condição, que está o sentido de U, certo? Quais são os vetores cuja projeção no sentido de U, esse que quer dizer, né? A projeção de todos os vetores no sentido de U dá constante. Né? São todos os vetores que terminam, né? Todos têm a mesma projeção, tá certo? x1, isso aqui é U. U tem módulo 1, né? Então, o escalar x é módulo de x, cosseno do ângulo, né? Módulo de x, cosseno do ângulo, é constante. Todos os pontos que terminam nessa, o quê? Superfície ortogonal a U estão satisfazendo essa equação, né? Isso aqui é um plano, né? Esta é, na realidade, frente de onda. Sobre essa superfície do plano, a onda é constante, a amplitude é constante, né? Daí vocês vão perguntar, ora, mas a amplitude é constante em todo, para sempre, é? Certo? Não é fisicamente realizável, mas é uma solução. É uma solução matemática tão parecida com a função seno, né? A função seno vai para sempre, tem a igual a menos infinita, a mais infinita, ela existe, certo? Ela é fisicamente realizável? Não, não é. Só por um intervalo de tempo. Você corta, certo? A onda plana é uma dessas coisas que tem extensão infinita, não é fisicamente realizável, mas pode ser usado como elemento matemático para construir soluções, tá? Então, vamos aceitar essa solução que tem esse probleminha de ter amplitude constante para sempre, certo? Aceitá-la para poder entender mais ou menos a história, tá? As coisas variam no espaço e tempo, tá certo? Essa seria uma onda que, bom, digamos assim, numa região muito grande, ela tem amplitude mais ou menos constante, né? Fisicamente, seria depois ela começa a cair, né? Mas digamos que a gente aceita essa solução, tá? Mas dá para perceber, né? Num plano, né? Aceitando essa questão física, né? Num plano ortogonal a U, U é conhecido, é fixado. Fixado por quem? Bom, um laser está emitido numa direção, tá certo? Essa é a direção de U, sentido de U, né? A direção do feixe laser, né? Uma onda esférica se expande, tá certo? Bom, o U tem, aqui vale isso, aqui vale aquilo, então em cada direção vale coisas diferentes, né? O U é definido pela fonte. Se for uma parabólica, todo mundo está praticamente paralelo. Então, o U é mais ou menos o mesmo para todo mundo. Então, o U é definido por quem emitiu e com que forma foi emitido. Tá? Na radiação síncrota, o U é sempre tangente à trajetória do feixe de elétron que está circulando. Tá? Certo? Bom, primeira conclusão é que a frente de onda é um plano ortogonal a U. Segunda questão, qual é a velocidade da frente de onda, certo? Que nem uma onda no mar, né? Qual é a velocidade com que ela se propaga, certo? Ou seja, para eu manter isso aqui, observe que à medida que o tempo passa, né? O lugar geométrico onde a amplitude é constante muda de posição, certo? Não é que nem uma onda mesmo, né? Muda de posição. Onde é que ele vai estar depois de algum tempo, certo? Ora, então, vamos calcular para o lugar geométrico dos pontos x2, num tempo t2, tá certo? Então, num tempo t2, a frente de onda saiu do lugar e agora está no lugar geométrico dos pontos x2. Se a amplitude é a mesma, para ele poder comparar com a anterior, certo? Aquela onda, onde é que ela está agora, né? Tá a mesma amplitude, certo? Então, eu tenho que fazer o quê, né? T2 menos o escalar x2 sobre C, igual ao mesmo número que deu antes, que é K. Antes era T1, né? Deu K também, tá certo? Então, a coisa se deslocou, a superfície se deslocou, com que velocidade? Bom, subtrai aqui, tá? T2 menos T1 igual a K cancela, passa para lá, fica U sobre C, aliás, bota assim, né? Vezes C, tá certo?
produto escalar com x2 menos x1. Certo? Então, houve um deslocamento com uma certa velocidade, né? Bom, então vamos lá. Sempre, a conclusão é que o lugar geométrico é sempre ortogonal à linha definida por U, né? Isso aqui é a linha definida pelo vetor U, tá? Tempo T1, nós temos isso aqui. Tempo T2, nós temos isso aqui. Aqui o lugar geométrico dos pontos x1. Aqui o lugar geométrico dos pontos x2. x2 menos x1 é esse vetor aqui. Isso aqui quer dizer o quê, né? x2 menos x1 projetado na direção de U dá constante, né? Também, né? Mas, ora, x2 menos x1 projetado nessa direção dá a distância entre os planos, certo? Produto escalar de U com x2 menos x1 é esse vetor projetado nessa direção, é a componente nessa direção, que vale chamar de delta L. Ou melhor, delta L não, delta X, tá certo? Só para ficar. Delta X é a distância percorrida pela frente de onda num tempo delta T, que é igual a T2 menos T1. Ou seja, C delta T igual a delta X. Ou seja, conclusão, né? A velocidade, que é o deslocamento do plano, é igual à velocidade da luz, né? Então, a equação da onda para campos eletromagnéticos, tem equação da onda para outros campos, né? Mecânicos ou outras coisas, mas para o campo eletromagnético, prevê uma perturbação. Lembre-se, é a amplitude de campo que a gente está falando, certo? Todos com a mesma velocidade, com a velocidade igual à velocidade da luz. No espaço livre, tá certo? Longe da fonte, a teoria prevê a existência de onda plana, uniforme. Uniforme por quê? Porque a amplitude não varia no plano, plana, né? Não varia nesse plano ortogonal a U. Certo? Então, é mais ou menos essa construção geométrica aqui, certo? Né? Aqui está a onda se propagando no sentido de U. Plano digamos, de amplitude constante, é esse aqui. Tá? Plano de amplitude constante. Aqui está a velocidade com que ela se propaga. Né? Então, resumindo, né? Esse conjunto de pontos, vou botar aqui esse resumo para ele poder ver, em que psi mais é constante, é perpendicular a U. Né? O plano se move com velocidade c, que é a velocidade da luz conhecida, né? A velocidade da luz no vácuo, independe da frequência. E se eu fizer agora U igual a menos U, eu tenho outra solução, certo? Uma solução que aqui agora é mais, né? Certo? Então, essa onda aqui se propaga no sentido do vetor U' igual a menos U, no sentido oposto. Certo? Então, psi menos é a solução que se propaga no sentido de menos U. Então, psi mais vai no sentido de U, psi menos no sentido de menos U. É uma segunda possibilidade de solução. Né? Existe, né? Você tem uma onda eletromagnética, bate em algum lugar e volta, uma parte dela, certo? Então, você tem soluções indo e voltando. Né? Certo? Então, essa é a denominação, porque é onda plana uniforme, né? Porque a frente de onda é um plano, esse plano é perpendicular à direção de propagação. Quem define essa direção? O vetor U. Né? E a amplitude da onda é constante no plano. Tá? Muito bem. Bom, a parte final dessa aula, certo? A gente vai falar sobre isso aqui, né? As equações de Maxwell para campos harmônicos, e é bom a gente poder compreender bem a diferença entre coisas que variam arbitrariamente no tempo e coisas que variam harmonicamente no tempo. Né? Tem implicações importantes. Muito bem. Então, a gente vai agora assumir que a gente conhece a variação no tempo. Geralmente as fontes, né,
Você pode fazer a análise de frequência, a frequência de qualquer dispositivo, e depois, se você quer analisar o comportamento do dispositivo numa faixa mais ampla de frequências, você sabendo a resposta em frequência, né, em cada componente de frequência, você pode juntar tudo e fazer a resposta completa, né? Então, é sempre importante você fazer a análise harmônica, né, no regime harmônico, você tem uma frequência bem definida. Então, a gente assume, tá certo? Nesse caso, que os campos tem uma frequência, a gente precisa agora começar a distinguir, certo? Variações no tempo, variações no espaço, né? E a denominação das grandezas, certo? A gente, na engenharia, usa uma notação, o pessoal de física usa outra. O pessoal usa Ni como frequência, a gente usa F, né? Então, tem essas coisas aí. E a gente usa Ni aqui para número de onda normalizado. Daí fica essa confusão, às vezes, né? Então, tem que saber direitinho quem é que está escrevendo o artigo, para saber o Ni dele que quer dizer, né? Certo? Mas, por exemplo, nós assumimos que as coisas variam no tempo, né, com a frequência angular ômega. Tá? Isso aqui vai chamar de frequência angular, que é variação de ângulo por unidade de tempo, né? Tem uma roda, tá certo? A roda gira, né? A cada revolução você tem uma volta, 2 voltas, né? Mas você pode falar, bom, eu posso dizer quantos graus por segundo essa roda está girando, né? Ou quantos ciclos por segundo. Se eu falo em quantos graus, mais precisamente, né? A unidade matemática, adimensional, da unidade. O número adimensional, que é radiano, dá 2π por segundo, né? N vezes 2π por segundo. Então, a frequência angular é isso aqui, né? É número de radianos por unidade de tempo, certo? Então, os sinais que variam harmonicamente, eles podem ser classificados como tendo uma frequência angular ômega radianos por segundo. Se eu quero saber quantas voltas por segundo essa roda dada, eu tenho a frequência F em ciclos por segundo, certo? Né? Que me define o Hertz. Então, frequência em Hertz é uma coisa, frequência angular é outra coisa. A diferença é 2π, certo? Então, o ômega é 2π vezes F. A cada volta tem 2π radianos. Né? Então, tem essa relação. Então, a ômega é chamada de frequência angular temporal. E F é chamada frequência, sem ser angular, frequência só, temporal. Associada a variações no tempo, né? Então, a gente vai assumir que nossos sinais estão variando no tempo, com uma frequência angular ômega, temporal, igual a 2πf, né? Então, para todos os efeitos, antes de a gente prosseguir, bom, qual é o período disso, né? A cada, se F fosse 1, né, um Hertz, você teria 1 segundo, não uma volta por segundo. Né? F igual a 10 voltas por segundo, né? Mas para dar uma volta você teria 1/10, né? Ou seja, existe uma coisa chamada período, né, temporal. Temporal, né? Que é o inverso da frequência temporal. Né? Então, você tem aí uma senoide, e o período temporal da senoide é a distância entre máximos e mínimos, né? Mais ou menos aqui, certo? Esse é o período temporal. Em segundos, né? Sistema SI. Certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? Grandezas no tempo podem sempre ser escritas, por exemplo, a grandeza... Vou botar aqui uma grandeza escalar, por exemplo, né? Como sendo a parte real de um fasor H reto, né? Redondo, cursivo e reto, exponencial de J ômega t, né?
eu sei a priori que as coisas variam com o tempo, certo? Então, no fundo, eu preciso saber quem é esse fasor para calcular essa grandeza. Por exemplo, uma possibilidade é H ser real, né? Isso aqui daria H, parecendo um K, né? Deixa eu fazer mais direitinho aqui. H igual a, se H for real, H o quê? Cosseno de ômega t. Essa é uma possibilidade, né? Se H for um número complexo, né, isso aqui vai dar um módulo mais uma fase aqui dentro, né? Vai ter um defasamento em relação ao zero do sistema de coordenadas, sistema de referência, né? Certo? Mesma coisa para os campos, né? Alternativamente, isso aqui pode ser escrito como sendo H exponencial mais o conjugado sobre 2. Mais H conjugado, né? Isso aqui seria H conjugado exponencial de menos J sobre 2, né? Da mesma coisa. Parte real é isso aqui, né? Isso mais isso conjugado sobre 2. Um número complexo mais seu conjugado, dividido por 2 da parte real, né? Então, para todos os efeitos, você tem aí que agora vetores também, tá certo? Vão ter essa representação, assumindo que tudo varia harmonicamente, uma frequência angular ômega temporal. Então, a gente vai definir agora fasores. Essas letras agora são retas, certo? Então, cursiva no tempo. A letra de forma precisa mesmo. Fasores complexos. Isso é um vetor, que é um fasor complexo. Quando você fala em fasor complexo, você já não pode mais pensar no espaço 3D, certo? Fica meio complicado botar no vetor complexo no espaço tridimensional. Cada componente tem dois elementos, né? A parte real e imaginária, né? Só quando a gente vai para o campo físico, quando a gente transforma todo mundo para o campo físico, aí tá bom. Posso botar no espaço 3D e tentar visualizar alguma coisa, certo? Linha de ação do campo, essas coisas todas, tá? Então, às vezes, pode dar confusão isso aí, tá? Vou mostrar aqui um detalhe. Muito bem, então, F pode ser também escrito assim, né? 1/2 da F exponencial mais complexo conjugado. E aqui estão as funções exponenciais complexas, você já conhece, né? Cosseno mais ou menos J seno de ômega t. J é o número imaginário. Função cosseno dado por isso. A função seno, se vocês quiserem lembrar, né? Vai dar a diferença, né? Agora embaixo fica sobre 2J. Na verdade, todas são casos particulares da função seno de Z, tá certo? Seja Z real ou imaginário, né? Você vai ter várias possibilidades. Você vai aparecer com seno hiperbólico, de repente, tá certo? Dependendo de Z for um número imaginário puro, né? Isso vira um seno hiperbólico. Ou seja, essas coisas aqui, certo? Todas têm a forma geral definida a função seno de Z que quiser complexo, certo? Você pode ter exponenciais reais, se for a função seno hiperbólico, por exemplo, sobre 2, né? Ou sobre 2J, se for a função seno com um argumento real. Bom, isso aí a gente vai explorar depois, né? Bom, então agora, né, nós temos aí as nossas funções, nossos vetores, né? Uma função escalar, agora vai ser escrita dessa forma, cursiva, aí aqui vai ser uma letra mais ou menos, minúscula, né? Letra minúscula de máquina, tá certo? E aí está a definição, né? Agora as coisas vão no tempo de uma forma previsível, eu já sei a solução temporal, tá? Falta resolver o problema em parte espacial, a temporal eu já sei. Eu forço que a coisa varie harmonicamente e vejo o que acontece. Então aqui está o período, 1 sobre a frequência angular temporal, que é 2π sobre a frequência angular temporal, tá? Bom, e com isso você tem aí as grandezas das equações de Maxwell, né? Campo elétrico, vetor D, vetor B e vetor H, certo? Você tem também os vetores que aparecem, polarização, tá certo? Todo mundo vai ter fasor associado. Magnetização, né? Densidade de corrente, todo mundo com fasor aqui, letra de forma, né? Densidade de carga, observe que esse erro aqui é cursivo, esse aqui é um pouquinho diferente, né? Certo?
Bom, então, por exemplo, vamos olhar uma das equações de Maxwell e ver quais são as consequências, né? Rotacional de E igual a menos dB dt. Fazendo E igual a 1/2 do fasor mais o conjugado, né? Mesma coisa para B. Então a gente obtém uma equação aqui, tá certo? Desculpe, né? Faltou exponencial aqui. Né? Derivada no espaço não atua sobre J ômega t. Vai ficar exponencial de J ômega t. Rotacional do fasor mais o conjugado dessa expressão, né? Vou botar aqui. Tá? Aqui tem a derivada de B. Bom, B tem uma forma parecida, né? Derivada atua sobre a função temporal, que dá J ômega. Mais o conjugado. Para satisfazer essa equação, basta que eu satisfaça esta aqui. Isso igual a isso. Tá? Podia fazer, por exemplo, isso igual a esse aqui, e esse igual a esse. Podia fazer também. Tá? É outra forma de fazer. Mas vamos fazer a forma mais simples, né? Se eu fizer isso igual a isso, essa aqui está automaticamente satisfeita. Se isso é igual a isso, porque o conjugado disso é igual ao conjugado disso. Certo? Satisfaz. Então, para satisfazer isso, basta o quê? J ômega t cancela, vai ficar a forma fasorial. Então, você tirou a variação temporal, colocou fasor e derivada de tempo, você tirou, botou J ômega. Basicamente é isso que a gente faz nas equações de Maxwell no regime harmônico. Tá? Deixa eu só lembrar para vocês uma coisa, tá? Eu não falei, mas observem que nessa nossa... Eu não enfatizei, mas observe aqui que na nossa notação... Tá? Vou abrir aqui um pouquinho, né? Lembre-se, tá certo? Campo no regime geral, né? Temporal, espacial, certo? Ele é escrito dessa forma. Essa parte aqui que é o fasor, é ele, exclusivamente ele, que depende das coordenadas. É um vetor que depende de 3 variáveis. Tá? Porque a parte temporal já está assumida, conhecida. Né? Então, aqui é um vetor físico que depende de 4 coordenadas, este aqui depende de 3. Saiu a dependência do tempo. Então, são equações no espaço 3D apenas agora, certo? Então, nós temos aí a primeira equação, né? Que a gente obteve aqui. A equação para a lei de Faraday diferencial. E aí você vai, né? Fica todas as equações muito simples, né? Basta você fazer isso aqui e tirar a cursiva e botar fasor. Então, ficamos com o quê? Tira a cursiva, coloca a fasor, certo? Então, ficam as equações de Maxwell de forma simples, né? dB dt está aqui, tá certo? Guardado. Divergente do fasor igual a ρ fasor, divergente de B fasor igual a 0, rotacional de H igual a J mais J ômega D. Né? E as relações constitutivas também satisfeitas pelos fasores. Né? Certo? Ok? Deixa eu só esclarecer para vocês tomarem cuidado com essa questão de vetores complexos, certo? Perceberem direitinho, né? Um vetor complexo tem 3 componentes, né? Cada componente é um número complexo, certo? No sistema de coordenadas 1, 2, 3, os versores são versores reais, certo? Porque esses versores vêm de onde? Né? Vêm de um sistema físico de coordenadas, né? Então, ele decompõe esse vetor complexo nesse sistema de coordenadas. Mas cada componente é dessa forma, né? O componente na direção 1 é um módulo e fase. Direção 2, direção 3. Né? O módulo de um vetor
é dado por G vezes G conjugado pelo escalar, módulo quadrático, né? Certo? Observe, né? G com G conjugado vai dar o que aqui, né? A1 com A1 dá 1, A1 com A2 dá 0 e vice-versa. Vai dar módulo de A ao quadrado, isso aqui com ele conjugado dá 1, certo? Então vai dar o quê, né? Aqui também está ficando devagar agora. Dá módulo de G1 ao quadrado mais módulo de G2 ao quadrado mais módulo de G3 ao quadrado. É o módulo do vetor ao quadrado. Tá? Tem outra coisa importante, tá certo? Bom, outra coisa importante falar, deixa eu fazer uma observação aqui. Por exemplo, né? Veja como esse negócio é meio doido, né? Pega um vetor aí qualquer, tá certo? Chamar de G igual a AX mais JAY. Isso é um vetor que tem componentes, uma real e uma imaginária, né? Vamos calcular G escalar G, vai dar quanto? Escalar de um vetor com ele mesmo, né? 1 menos 1, que vai dar 0. Isso quer dizer que G é ortogonal a G? Não, não quer dizer isso, certo? Não quer porque G não tem significado geométrico, porque ele é complexo. Ele não é aquele vetor físico. Se fosse um vetor físico, se eu fizesse esse vetor escalar um outro vetor da zero, quer dizer que são 90 graus no espaço dimensional, certo? Ou no espaço dele, né? São ortogonais. Aqui não. G escalar G dá zero, certo? Eu posso ter, porque o vetor é complexo, né? Módulo do vetor aqui em G, G conjugado ao quadrado, né? Dá o módulo ao quadrado. Dá 1 mais 1, 2. Certo? Dá módulo de G ao quadrado, né? Mas G escalar G dá zero, certo? Então não quer dizer que tem ortogonalidade geométrica, certo? Não quer dizer isso. Depois escalar dá zero porque são vetores complexos, que não tem uma interpretação geométrica, porque cada componente tem você tem que representar o espaço. Cada componente está no espaço bidimensional, que é o plano complexo. Então não tem um significado geométrico, né? E só para concluir agora, certo? A gente vai só mostrar para vocês que a gente muitas vezes vai precisar calcular energia, vetor de Poynting, essas quantidades, né? E, na realidade, essas quantidades variam no tempo, né? A gente quer fazer a média num ciclo. A gente quer saber a média num ciclo, média num período, quanto é que vale. Em geral, é isso que tem significado, né? Quando vê a potência de qualquer coisa, né? A potência de um equipamento é a média temporal, certo? Uma média temporal em que período? Num ciclo, né? Você transfere com a quantidade de watts no ciclo de variação das grandezas, né? Então, o que a gente vai querer, né? A gente vai definir médias temporais. Geralmente, por exemplo, né? A gente tem produto escalar que tem energia, né? Tem B escalar H, né? Potência tem E vetorial H, certo? Vetor de Poynting, né? Então, por exemplo, a média de um batimento de duas funções, por exemplo, se for uma média escalar, né? Por definição isso aqui é 1 sobre T, né? 1 sobre período. Integra no período esse produto de grandezas aqui, certo? Observe que isso aqui não tem, isso aqui são números reais, tá, pessoal? Lembre-se, nas letras cursivas, as grandezas são físicas. As grandezas físicas não são complexas, são reais. Não existe número complexo no mundo físico. Só nessa abstração matemática. Então, essas grandezas físicas são reais. Isso aqui tem significado físico mesmo, né? Então, a média temporal de F com G vai ser F escalar G. Se você pega agora F e decompõe como um meio do fasor mais o conjugado, e o G também, aí você vai ter aí, né, essas coisas, né? Um termo vai ser F com G conjugado, daí você ficou exponencial de J ômega T, com conjugado de G ficou exponencial de menos J ômega T. Sumiu, né? Deu 1. Deu 1, tá certo? Por isso aqui não tem nada, né? Mais o conjugado. E outro termo é quando você tem F com G. F com G
Daí tem exponencial de j ômega t com j ômega t dá 2, mais o conjugado. Tá? Ora, a integral disso aqui dá o período, certo? Isso aqui é constante, não varia com o tempo. Tá? F de conjugado vezes período. Né? Isso aqui é um subperíodo. De 1 vezes 1/4 foi 1/2 de um mais o conjugado vezes 1/2 do outro vezes o conjugado. Deu 1/4 aqui, certo? Então você tem aqui um subperíodo, 1/4. Integral aqui vai dar t vezes fg mais o conjugado, né? Mais o conjugado. Esse t cancela com esse. Então, você vai ter 1/4 de fg mais o conjugado. E esse termo, qual é a integral da função complexa? Funções seno e cosseno de 2 ômega t no período, né? Tem média 0. Então, a integral de exponencial de j 2 ômega t dá 0. E o complexo conjugado também. Então, isso aqui tem média 0. Então, fica só esse termo aqui. Ou seja, fg conjugado vai dar, né? Lembrando que isso mais o conjugado dá 2 vezes, né, a parte real, certo? Isso com isso, né? 2 vezes a parte real. Com esse 1/4 dá 1/2, então fica, ou seja, a média é a parte real do 1/2 do produto dos fazores cruzados, né? Um com o conjugado do outro, certo? Então, esse vetor, né, essa quantidade é que é a quantidade que vai dar a média. A parte real dela, esse número complexo aqui, a parte real dá a média do produto das grandezas associadas a FG. Certo? Por isso sempre aparece um meio, né? Valor eficaz, no caso de tensão e corrente, assim por diante. Né? Certo? E assim por diante. Né? Toda vez que a gente for calcular a média, vai ter essa regrinha. Parte real do meio do produto das quantidades. Né? Por exemplo, F com F, 1/2 da parte real de F com F. Certo? Né? E por aí vai, tá certo? F vetorial G, né? Parte real de quem? De 1/2 de F fazor vetorial G conjugado. Né? G com H escalar, parte real de 1/2 de G com H fazor. Porque faltou um conjugado aqui, né? Certo? Ok? Bom, vamos parar por aqui.